Oi gente, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo porque eu tava gravando o vídeo a respeito da importância do coletivo no processo individual e aí eu comecei a falar dos exemplos da natureza, de como acontece na natureza, né? E me veio uma reflexão a respeito da questão da educação, né? Da questão da maternidade, da paternidade, o que significa ser mãe, o que significa ser pai, né? E essa reflexão me veio porque ontem eu estava falando a respeito dos animais, né? Que o ser humano é o único animal, né? O único recém-nascido, não sei se o único, mas que não tem a menor condições de sobreviver nos 2 primeiros anos de vida, ou talvez até 3, né? Que o ser humano depende de um outro adulto que lhe nutra, né? Que nutra o bebê, que cuide. Ele não tem condições nem mesmo de defecar, de urinar longe de onde ele estiver, né? E os movimentos de um recém-nascido é bem limitado, então ele depende muito de um outro ser humano adulto. E aí isso me fez pensar a respeito do que é a educação, né? Que a gente há de convir assim que tem muitos animais aí que, por exemplo, eu dei um exemplo lá da tartaruga marinha, ou de talvez qualquer tartaruga, né? Mas que quando o filhote, ela põe o ovo lá, enterra na areia e sai, né? E aí quando o filhote nasce, ele já sai do ovo e já tem que correr para o mar e já tem que aprender a se virar, ou seja, não existe esse monitoramento da mãe, né? Não existe essa questão do ensinar, né? E o ser humano não, o ser humano precisa ensinar tudo para uma criança, né? Se uma criança já foi provado, já foram encontradas algumas crianças que se ela for desprovida, né, do contato com outros adultos, com outros seres humanos, que ela vai perder essa característica humana, dependendo de com que animal ela conviver ou ela crescer, ela vai acabar adquirindo as características deste animal, né? Então, a questão do ensinar. E aí me veio a imagem, por exemplo, de uma mãe pato, né? Quando uma mãe pato tenta ensinar para os seus filhos a nadar, o que ela faz, né? Ela não vai lá, primeiro que eles não têm esse dom de transformar o conhecimento em palavras, né? Então não tem como ela explicar com palavras, não tem como ela explicar como fazer. Então o que ela faz? Ela simplesmente entra no lago e começa a nadar. E aí os patinhos, né, ali, alguns desesperados, eu não sei se vocês já observaram, mas eles acabam que eles entram lá na lagoa e começam a nadar atrás, né? Então, assim, isso traz a reflexão de que o ato de educar uma criança é, na verdade, feito única e exclusivamente através do exemplo, né? Então, quantas vezes, assim, eu tenho um filho de 10 anos, né? E para mim, assim, a experiência mais rica da minha vida, né? Assim, o maior desafio da minha vida, onde eu sempre me cobro muito, é nessa questão da educação, né? É aquela coisa, assim, de nunca ter certeza de que eu estou fazendo certo, né? Mas uma coisa, por exemplo, que eu tenho reparado muito nessa questão da educação é que desde que eu comecei a procurar um caminho espiritual, o meu filho nunca mais ficou doente, né? Então eu acredito que a doença do corpo físico reflete o que está no interno da gente e que quando o corpo adoece, o corpo está sinalizando, ele está mostrando que tem alguma coisa aqui no interno que não está legal, né? Porque senão o corpo estaria saudável, porque o natural do ser humano é um corpo saudável e não doente. Quando ele está doente é porque alguma coisa está mal, aqui ou aqui, né? Então essa é uma questão aí do meu filho. E outra coisa é a questão do exemplo, né? Então, o que eu estava falando. Muitas vezes eu falo algumas coisas, eu falo, Henrique, não é legal usar o celular enquanto a gente come. Porque na hora das refeições, primeiro, o corpo tem que estar concentrado no que está fazendo, né, na hora da refeição, aquela questão de viver o presente, e é o momento que eu tenho com ele de conviver com ele. Então é o momento que eu sento na mesa, em que a gente conversa, ele me conta sobre o dia dele. Mas muitas vezes, às vezes a gente está com o dia corrido e precisa,
naquele momento falar com alguma pessoa, alguma coisa que a gente considera importante, e rapidamente pega ali o celular, né, e ele fala, mano, você não falou pra mim que não era pra pegar o celular? E aí ele automaticamente também pega o celular e começa a fazer outras coisas, né? Então a questão do exemplo. Porque na verdade, quando nos tornamos pais, nós somos 100% do tempo, 24 horas por dia, observados por nossos filhos. Então, mais do que aquilo que a gente ensina com palavras, né, muito mais do que isso, é a questão da nossa conduta. Então, pode ver, assim, o que para mim sempre é doloroso, quando eu presto atenção nessa questão da educação, é identificar no meu filho características que eu tinha quando criança, ou mesmo que eu tenho agora como adulto, que eu não gostaria que ele tivesse. Né? Então isso para mim é muito sofrido, porque eu constato que eu não consegui fazer diferente em mim mesma, e por isso eu vejo aquela característica refletida no meu filho. Né? Então essa questão da educação é justamente isso, né? Trazer o exemplo sempre, entrar no lago e começar a nadar, que os filhos vão seguir. Né? E fora isso, né, que tem essa questão do exemplo, de ser um constante exemplo para a criança, ser mãe traz muito para o presente essa questão de querer ser melhor, né? Porque eu entendo que o ato de ser mãe, quando você tem um filho, quando você tem uma criança, é uma chance de dar para aquela criança aquilo que talvez você não tenha dado para si mesmo, né? Então, como a criança absorve tudo aquilo que ela recebe, principalmente da mãe, muito mais do que o pai, os homens aqui que me desculpem, mas assim, a criança tem muito mais da mãe, até por conviver mais com a mãe, né, do que com o pai. Outro dia eu li que a função da mãe, né, para o filho é ensinar a amar, né? Então, olha a importância de ser mãe, né? Então, o filho é apenas um reflexo daquilo que nós mesmos somos, né? Não tem outra explicação. Muitas vezes, né, quando a criança apresenta algum tipo de problema, assim como às vezes acontece com meu filho também, né, na escola ou com algum amiguinho e tal, se eu prestar atenção, se eu dedicar um tempo para entender o que está acontecendo, eu vou perceber que nada mais é do que um reflexo de algo que está acontecendo comigo. E sempre é. Né? Então sempre tem como eu resolver junto com ele esse problema, porque provavelmente esse problema vem de mim. Né? E quando eu estou em harmonia, ele também está em harmonia. Então, assim, a questão da educação é muito gratificante, demanda muita atenção, né? A criança demanda muita atenção porque ela está, na verdade, sempre chamando a gente para o presente. O papel de educador é assim, você vai ser feliz, você vai ser melhor, porque aí eu também vou ser feliz e eu vou ser melhor, né? Então, eu vou me tornar um adulto talvez melhor do que você, porque você me deu condições de me tornar esse adulto melhor, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão a respeito da maternidade e é isso, gente. Um beijo.